Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo. Se eu esqueci de fazer a menção de alguém aqui nessa noite, peço aos irmãos que me perdoem no nome de Jesus Cristo, amém? Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, redobre a atenção neste momento aos irmãos intercessores, me ajudem e me cubra na intercessão, que eu confesso a vocês que eu estou nesta tribuna, tomado de muito temor e tremor, porque Deus havia ministrado ao meu coração uns negócios meio pesados para estar ministrando nesta noite. Então, só segura, que eu vou entregar tudinho que Deus mandar eu entregar aqui nesta noite. Glórias a Deus. Meus amados irmãos em Cristo, o texto que eu acabei de ler, na qual está citado no capítulo 12, na qual vocês que foram testemunhas oculares dessa leitura, é um texto em que vemos um alerta, que é um alerta iminente para toda a humanidade. Jesus ele nos ensina, no contexto desse texto, acerca da importância de tu ajuntar tesouro no céu. O que é ajuntar tesouro no céu? Tu já vai entender, eu vou chegar lá para você entender claramente na tua mente. A palavra de Deus diz no capítulo 12, na qual escreveu o doutor Lucas, que Jesus estava em um certo local. Jesus ele começa então um sermão, endereçado para os seus discípulos, que provavelmente era um grupo maior do que os 12, e também para a multidão. E esse sermão foi dividido em duas partes. A primeira para os discípulos, e a segunda para a multidão que o seguia. Uma multidão que estava atrás de Jesus, não pelo que Jesus era, mas para o que Jesus podia lhe dar. E nos tempos atuais em que estamos vivendo, existem multidões e multidões, não é só de quem está lá fora, mas multidões de quem também está aqui dentro, a saber, na presença de Deus, que estão atrás de Jesus, pelo que Jesus pode dar, pelo que Jesus pode fazer, pelo que Jesus pode conceber sobre a vida de alguém, não pelo que Jesus é e pelo que Jesus fez mediante o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. E se tu quer ver algo que não é do agrado do Senhor, é quando nós buscamos a Deus somente quando precisamos de receber algo, mas não pelo aquilo que nós sentimos por Ele. E é misto que nos tempos atuais em que nós estamos vivendo, existe uma geração aí fora, perversa, maligna e maldita, que tem pregado por aí um evangelho falso e pervertido, na qual Jesus é apresentado para muitas pessoas como o gênio da lâmpada mágica, e começam-se então por aí profetizar que Jesus vai dar chave de carro, que Jesus vai dar chave de casa, que Jesus vai dar chave de apartamento, como que se Jesus estivesse preocupado em dar bens material para alguém. E é por isso que muitas pessoas têm se frustrado nos tempos atuais. Por quê? Entra numa igreja na qual pastores que são transvestidos de pastores que na verdade são lobos perversos, e promete mundos e fungos, que Jesus vai dar, que Jesus vai fazer. É claro que Jesus dá, mas o que ele disse em Mateus capítulo 6, verso de número 33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas infelizmente, queridos irmãos, o culpado não é vocês que entraram na presença do Senhor por causa dessas coisas que prometeram a vocês. O culpado são essa raça perversa e imunda, que está buscando quantidade e não qualidade, porque quantidade rende dinheiro,
qualidade rende pouco dinheiro. Só que entenda uma coisa, e eu quero direcionar isso aqui para os líderes e pastores que estão me ouvindo: é melhor tu ter qualidade do que tu ter quantidade. Por que eu digo isso? Porque quantidade não traz presença, mas qualidade atrai a presença de Deus para dentro do templo. E mais importante do que a quantidade, por que quantidade? Quantidade tem dinheiro, quantidade tem dízimo alto, melhor era a qualidade, porque tudo que nós precisamos nessa vida não se resulta somente em quantidade, em bens materiais, em coisas momentâneas, em coisas temporais. O que nós mais precisamos e dependemos do tudo é a presença de Deus sobre a nossa vida, porque a presença de Deus, ela te capacita a criar ideias, a presença de Deus, ela te capacita a exercer o chamado, a presença de Deus, ela te capacita a criar algo que vai revolucionar não só esse bairro, mas eu digo para vocês, esta cidade, esse estado. É por isso que mais importante do que os bens materiais é a presença de Deus sobre a tua vida. Tu quer ver um exemplo disso? Tu lembra do rei Davi? Foi um dos reis mais poderosos que existiu na nação de Israel, e certa feita, após o profeta Natã o repreender por causa do seu pecado iníquo que ele cometeu, a saber, o adultério, Natã repreende a Davi. Só que Davi escreve o Salmo de número 51, verso de número 13, fazendo um apelo para Deus. E que apelo foi esse? Senhor, tu pode tirar tudo de mim, mas não tire a tua presença. Presta atenção numa coisa: quem que é que abriria a mão de tudo como Davi estava disposto a abrir? Eu explico para você quem é que abriria a mão de tudo. Só abre mão de tudo que é temporal para viver o tudo atemporal. O que é atemporal? Não é coisa que se limita nesse momento passageiro, mas são coisas que está reservada no mundo vindouro, no futuro, a saber, a vida eterna, nas mansões celestiais. Só que permita-me dizer uma verdade, e é triste no que eu vou dizer: infelizmente as pessoas hoje em dia, queridos e amados irmãos, estão se preocupando mais com as coisas dessa terra, estão preocupados em enriquecer, estão preocupados a ter coisas que é passageira. Esses dias eu estava vendo um apresentador, é um comediante esse camarada, ele é muito famoso, não vou citar o nome dele aqui por questão de ética, mas ele num vídeo, ele disse desta maneira: pastores, está tudo dando tão bem na minha vida, agora que eu tenho dinheiro, iniciou essa guerra no Estado de Israel, que é como um sinal da volta de Cristo. Por que não aconteceu isso? Ou Jesus não volta quando eu era pobre, quando eu não tinha nada? Olha só que hipocrisia da parte de um cidadão desse. Ele está mais preocupado de Jesus voltar e ele perder as coisas materiais do que a sua salvação, que é muito mais importante do que essas porcarias que existem nessa terra. Eu digo que é porcaria, por quê? Porque nem se compara com as coisas que Deus já reservou para mim e para você. Ele não vai reservar, já está reservado nas mansões celestiais. Tu lembra do que ele disse para os seus discípulos? João capítulo 14, verso de número 3: eu irei e voltarei e vos levarei para mim mesmo. Mas antes disso ele disse que prepararia moradas para nós. Presta atenção: se tu vai ter uma morada, tem que ter também a provisão. Se tu vai ter a provisão, tem que ter o necessário que você precisa. Se Jesus disse que iria, ele foi. Se ele prepararia, já está preparado, porque quando ele fez essa promessa, ele estava nessa terra. Só que todos nós sabemos que ele ressuscitou e foi para o céu. E permita-me dizer algo aqui para vocês nessa noite: pare de se preocupar com coisas passageiras. Para de se preocupar com coisas momentâneas. Enquanto tu está buscando a riqueza, você está se tornando pobre de alma e de espírito. Enquanto tu está buscando coisas materiais, tu está se tornando pobre das coisas vindouras. Enquanto tu busca as coisas passageiras, tu é um pobre miserável das coisas eternas, que não vai passar com 10, 20, 30, 40, 50, 100 ou até mesmo 200 a 1000 anos. São coisas eternas. A mente humana não tem capacidade
capacidade de calcular o que é algo eterno. Mas preste atenção no que eu vou dizer para você, meu querido irmão. A mente humana não tem capacidade, mas o crente lavado e remido sabe de uma coisa só. E que coisa é essa? Que o que Deus tem preparado lá em cima vale muito mais do que 10 anos de prazer nessa terra, vale muito mais do que 20 anos de prazer nessa terra, vale muito mais do que 50, 100 anos passageiro nessa terra, porque crente lavado e remido, eu estou falando de crente liberto. Eu vou rasgar o verbo aqui, eu não estou falando de pilantra e sem vergonha que dá uma de crente, se esconde atrás da Bíblia, não, porque crente liberto, lavado e remido pelo sangue de Cristo, deixou as coisas passageiras para trás, cumprindo-se a palavra do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Se as coisas velhas se passaram, por que tu está tocando no teu passado, trazendo de volta, dando glória para Satanás? Eu vou rasgar o verbo aqui, eu não estou nem aí se vai ficar com raiva de mim, se querer me matar, antes de tu pensar, aquele que tem poder de dar e tirar a vida, ele vai matar você primeiro. Está na hora de você que me ouve nesta noite, tomar vergonha na cara e honrar o nome de Jesus, porque Jesus não é um qualquer, ele não é um órgão governamental, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e merece profundo respeito e reverência na beleza da tua santidade. Decidiu entregar sua vida para Jesus, faça a diferença, porque quem está lá fora vê nós com outros olhos. Presta atenção no que eu vou dizer. Quem está lá fora, que ainda não serve a Jesus, vê nós como pessoas diferenciadas. Só que o tempo em que nós estamos vivendo está tão difícil, que os crentes da atualidade estão imitando o mundo. Está semelhante aos tempos em que Arão estava conduzindo, estava tomando conta do povo, enquanto Moisés estava no monte, recebendo as tábuas dos mandamentos de Deus. Eu vou ter que rasgar o verbo aqui, porque eu tenho que dizer a verdade. Eu falei que ia falar uns negócios pesados que eu vou falar. Mas no tempo atual, os crentes, nos tempos que nós estamos vivendo, querem imitar o mundo, trazendo uma mistura do santo e do profano. Eu vou rasgar o verbo, você não vai gostar, mas eu vou ter que falar que eu sou liberto, lavado pelo sangue de Cristo, portador da verdade. Então inventando um monte de baderna, trazendo para dentro da igreja o que é do mundo. Entenda uma coisa, meu irmão, não tem esse negócio de trazer o que é do mundo para dentro da igreja. Aí começa essa pouca vergonha, é funk gospel, é hip hop gospel, é pagode gospel, é não sei o que gospel. Tu tem que tomar vergonha na cara e honrar o nome de Jesus, porque quem está lá fora quer ver você diferente, não é da maneira que tu é. Presta atenção. Eu estava um dia pregando aqui nesse estado também da Bahia, numa cidade chamada Itapetinga. Irmãos, o que eu vi numa igreja foi tão profano, mas tão profano, que esse negócio de trazer o Egito para dentro da igreja, quem pertenceu ao Egito, o Egito ficou para trás. É por isso que Deus, quando tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu do povo, Deus veio matando tudo, quebrando tudo. Soltaram lá no púlpito da igreja Racionais MC, irmão, na hora a minha mente voltou quando eu ficava lá no tráfico de drogas, e começou a se passar um filme. Tu acha que Deus quer que tu lembre do teu passado? Tu acha que Deus quer que tu explane o teu passado dando glória para Satanás? Tu pode testemunhar o que Deus fez na tua vida, só que tem gente que acha que testemunhar é exaltar a glória que ele rendeu para o diabo. Testemunhar é tu se inferiorizar quando tu praticava o que era de errado, mantendo a exaltação e a glória para o nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque ele merece honra, ele é digno de glória, ele é digno de louvor, ele é digno de toda a adoração. E é por esse motivo que muitas pessoas estão perdendo a vida. Esse perder a vida que eu digo não é morrer fisicamente. Esse perder a vida é a vida que foi outorgada pelo próprio Deus desde Gênesis capítulo 2 verso 7, quando ele forma o homem do pó da terra e sopra o espírito nas narinas. A Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente. Se ele se tornou alma vivente, foi porque o espírito
deu vida para ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 ao 4, foi preciso vir o Espírito para vivificar os discípulos. Ezequiel capítulo 37, o profeta foi levado em espírito a um vale de ossos secos. Estava tudo morto. Só que quando o Espírito entra nos ossos, formou carne, nervo, pele, e o texto diz, vida. Foi vida que veio para aquele povo. Agora presta atenção, queridos e amados irmãos. Quando nós falamos da palavra morte, muitas pessoas pensam que morrer é apenas esse corpo parar de respirar, de existir. A palavra morte, tanto no grego como no hebraico, significa separação. E o que é que essa morte separa? Se tu morrer fora da presença do Senhor, tu vai sofrer duas separações. A primeira, a separação que a primeira morte causa, corpo, alma e espírito. A segunda, a separação eterna de Deus e você, que é dito na Bíblia em Apocalipse como a segunda morte. Só que se você se entregar para Jesus, você que ainda não serve a Ele, se acontecer de você morrer fisicamente, a morte separar corpo, alma e espírito, tu não sofrerá a separação eterna de Deus para sempre. Só que existe um porém, corre um risco eminente de não causar nem separação de corpo, alma e espírito na vida do crente. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 52, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Esse dormiremos aqui era a morte que Paulo estava dizendo, porque Paulo atribui a morte como se fosse um sono para a vida do crente, mas todos seremos transformados, juntamente com o Senhor, a se encontrar com Jesus nos ares. Agora presta atenção, meu irmão, a morte, quando ela traz a separação, ela destina o corpo para um lugar, o espírito para outro. O sábio Salomão, ele disse desta maneira, no capítulo 12 de Eclesiastes, verso número 7, que o espírito, que o pó volta para a terra como era, essa matéria, e o espírito volta para Deus quem o deu. Só que presta atenção, ele não fala nada da alma. E eu vou entrar no negócio aqui agora. A alma, ela é a sede de todo sentimento, emoção, razão, pensamento, memória. Está tudo armazenado na alma. E permita-me dizer uma verdade. É você que define o destino eterno da tua alma. Não é Deus, não é a palavra, é você que define o destino eterno. Tu quer ver uma coisa? Deus, Ele te deu o livre-arbítrio e o direito de escolha. É você que vai decidir aonde tu viverá, não passará, aonde tu viverá eternamente, no céu ou no inferno. Só que tem muitas pessoas mais preocupadas com as coisas dessa terra, momentânea e passageira, do que com as coisas vindouras. Eu vou dizer algo aqui para você, neste momento, nesta hora, neste minuto, existem pessoas que estão no lugar de ranger de dente, consciente, querendo a oportunidade que você está tendo neste momento, que é de se arrepender dos seus maus caminhos, abandonar a prática iníqua, aceitar Jesus Cristo como o Salvador da tua vida e receber a vida eterna para você. É por isso que Deus te deu o direito de escolha. Eu vou fazer uma pergunta aqui: onde tu quer viver eternamente? Tu quer viver eternamente no céu ou tu quer viver eternamente no inferno? Se tu quer viver eternamente no céu, saia dessa vida desgraçada chamada vida do tráfico, saia dessa vida desgramada chamada criminalidade, saia dessa vida maldita, senão seu destino será iminente, ranger de dente, sofrimento eterno. Só que Jesus te trouxe aqui hoje consciente para que essa decisão seja tomada do jeito que você está. Mas tu olha para você, mas irmão Diego, eu estou cheio de guerra, estou devendo, não posso sair. Que esse pensamento não é um pensamento humano, mas é um pensamento maligno, lançado mediante a dardos e setas que Satanás lança sobre você. Por que eu digo isso para você?
Satanás, ele tenta a todo momento prender você, dizendo que se você sair, tu morre, que se você abandonar, tu vai passar fome. Eu quero dizer algo aqui para você: se você sair, quem vai morrer é os planos de Satanás na tua vida. Se você sair, quem vai passar fome é a obra do diabo realizada na tua vida. Se você sair, pode ter certeza que o espírito maligno que domina você vai ter que sair também. Por que eu digo isso? Primeira epístola de João, capítulo 3, verso de número 10: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então eu vou dizer uma verdade aqui para você, então segura que lá vai. Para de pôr justificativo que tu não consegue sair, tu quer continuar na prática iníqua do pecado, mas eu te digo uma verdade para você: essa prática vai trazer um ônus terrível para a tua vida, mas se tu aceitar Jesus Cristo hoje, vai trazer um bônus para a sua vida. E que bônus é esse? Morada eterna, mansões celestiais, presença do Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus Cristo liberando unção, poder e autoridade. Por que eu digo que isso é um bônus? Porque o tudo que tu precisa na tua vida não é os bens materiais, o tudo que tu precisa na tua vida não é carro, não é casa, não é dinheiro, não é nada disso. O tudo que tu precisa na tua vida é manter a presença de Deus sobre você, e só tem alguém que expulsa a presença de Deus de você, é você mesmo que expulsa, quando você pratica práticas que não agradam ao Senhor. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 19, que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Esta morada diz respeito à habitação. Permita-me dizer algo para você: qual de vocês gosta de habitar em um lugar imundo, em um lugar sujo? Nenhum de vocês, eu tenho certeza que gosta. Quem gosta de lugares imundos é Satanás e sua corja de demônio. Jesus Cristo, ele gosta de habitar em templos limpos. Por que eu disse que é você que expulsa o espírito? Porque quando tu deixa o pecado dominar a tua vida, a iniquidade perverter você, o Espírito Santo, que é aquele que dá vida e vivifica a vida do crente, ele faz dessa maneira: estou indo embora, tchau, até mais. E olha, presta atenção, que coisa incrível isso daqui. O Espírito Santo de Deus, além de vivificar e dar vida, ele pede para entrar. Tu quer ver uma coisa? Sabe você que está me ouvindo aqui? Talvez a primeira percepção de quem está me vendo também está falando: essa multidão foi lá por causa do pregador Diego Oliveira. Não foi. Essa multidão foi lá por causa que o pastor convidou. Não foi, irmão. Sabe por que tu veio aqui hoje ouvir esta palavra? Por causa de João capítulo 16, verso de número 8, o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe você que estava lá dentro da tua casa, sabe você que largou o plantão da boca de fumo para vir aqui nesse culto hoje, não foi só por causa de um mero convite, não foi só por causa do pregador Diego, não foi só por causa do pregador Evandro, foi por causa que o Espírito Santo de Deus, ele foi aonde homem nenhum pôde ir, lá no teu íntimo, e falou com você: vai lá que eu vou falar com você através da palavra, vai lá que eu vou falar para você através do testemunho, vai lá que eu tenho que mostrar para você o poder, mesmo que eu não precise de mostrar, para que tu saiba que eu tenho poder suficiente de arrancar você do tráfico de drogas, colocar no altar, fazer de você um ministro da palavra, enviar Brasil afora, dizendo que ele cura, salva, transforma, liberta e ainda leva você para morar lá no céu. Só que sabe qual é o erro que você comete? O seu erro é se preocupar mais com as coisas dessa terra do que se preocupar com as coisas do céu. E haja vista que as coisas dessa terra, como eu já disse no início, são passageiras, mas as coisas do céu são eternas. Tenta calcular na tua vida aí. Quem aqui já passou por uma dor terrível? Quem aqui já passou por um sofrimento terrível, na qual culminou com dores físicas? Não é difícil enfrentar uma dor? Pensa atenção aqui comigo: uma dor de dente como dói, uma dor de cabeça como dói, uma dor e um ferimento como dói. Agora tu imagina uma dor na alma. Tu
tu sofrer eternamente sentindo dor e nada cessar essa dor, é o que está reservado para todos aqueles que não querem um compromisso com Cristo. Sabe o que deixa Deus irado? Não é você viver na prática do pecado, não é só isso. Sabe o que deixa Deus irado? Não é você continuar no tráfico de droga, na criminalidade, na perversidade, não é isso. O que deixa Deus irado é que o próprio Deus, sendo soberano, Ele suportou uma consequência por causa do amor que Ele sente por mim e por você, vendo o Filho dele padecer, tendo todo o poder de arrancar Ele na cruz, mas só que maior do que o poder dele de fazer, foi o sentimento que Ele sente por mim e por você. Deus podia arrancar Jesus da cruz? Podia, com toda certeza. A Bíblia diz que Ele pode todas as coisas. Só que aqui eu quero dizer algo para você, não colocar a Bíblia em contradição. Deus pode todas as coisas no sentido de fazer. Fazer é obra, mas no sentido de sentir. O salmista escreveu no Salmo de número 133, verso 1 até o verso 26, porque o amor de Deus dura para sempre, a tua misericórdia é infinita. Porque o amor de Deus dura para sempre e a tua misericórdia é infinita. Presta atenção, esse durar para sempre é algo que não tem fim. Jesus, quando estava na cruz, Deus podia arrancar Ele de lá, podia com todas as maneiras. Jesus, quando estava na cruz, se Ele desse uma ordem, Ele descia de lá, descia. Por que eu digo isso? Mateus capítulo 26, verso de número 53, como foi dito aqui por Ângelo nessa noite, quando foi cortada a orelha de Malco, Jesus vai repreender a Pedro, dizendo: Pedro, se eu quisesse, eu rogaria meu pai, e agora meu pai mandaria mais de 12 legião de anjo. Presta atenção aqui comigo, Isaías 37, verso 36, a Bíblia diz que um só anjo matou mais de 185 mil soldados. Agora tu imagina mais de 12 legião, uma só legião, equivalente a 6 mil, mais de 12 legião, era destruir poder o suficiente para acabar com todo o universo. Só que maior do que todo esse poder do Deus que eu estou pregando aqui para você, que Ele tem de fazer, é o sentimento incomensurável, é o sentimento sem medida, é o sentimento incalculável, é o sentimento ilimitado que Ele sente por você. E que sentimento é esse? O amor. Ele bandarai, amando recandarai. Sabe, o diabo, em todos os momentos, ele vai lançar na tua cabeça que ninguém te ama, que ninguém gosta de você. Por quê? Porque ele sabe que o amor de Deus está sobre você, e não precisa você ser crente para Deus te amar. Quem falou isso? Me mostra na Bíblia algum lugar. Só que tem um super crente por aí, como o Evandro pegou aqui ontem, que se acham melhor do que os outros, discrimina os irmãos quando chegam, discrimina os jovens que estão na vida errada, como se eles fossem super crente, o amor do Pai tivesse somente nele. Não está. Deus, Ele ama toda a humanidade da mesma medida que Ele ama um crente, um traficante, uma prostituta, um alcoólatra, um pastor, um pregador, seja lá o que for. O amor dEle é infinito sobre a tua vida. Só que presta atenção, esse amor de Deus é infinito, independente da condição social que você esteja. Só que existe algo que não é do agrado de Deus. E que algo é esse? Você permanecer da maneira que você está. Só que eu entendo a vocês que estão me ouvindo aqui hoje, que ainda não serve a Jesus. Vai cortar para o lado de quem está no mundo agora. Eu também vivi lá fora no mundão. O meu desejo no mundo do tráfico era chegar a ser um patrão de boca de fumo, chegar a ser alguém em evidência, chegar a ser alguém poderoso. Agora eu vou dizer algo aqui para você ver como Satanás é tão perverso, e ele perverte a verdade. Ele promete para você que você será, como que ele promete? Lançando uma seta, trazendo um sonho maligno, que você será alguém na vida, nessa vida que tu vive. Mentira do diabo. Tu não será ninguém. Tu quer ver uma prova? Olha para os maiores homens, os maiores bandidos, os maiores criminosos desse mundo. Me mostra algum deles desfrutando da riqueza que adquiriu na vida do crime. Me mostra algum deles desfrutando, podendo andar para lá e para cá. Antigamente eu não podia estar num shopping com a minha esposa comendo. Se eu visse alguém olhando para mim torto, eu saía fora correndo achando que era polícia ou inimigo, olhando e observando para me ceifar. Me mostra qual deles aí, os mais perigosos do Brasil,
Tem liberdade que eu tenho agora de pegar avião, vir de um estado para o outro, anunciar. Eu vou estar aí pregando a palavra de Deus, tendo a certeza que eu vou, o nome de Jesus será glorificado e Satanás será envergonhado. Não pode fazer isso. Aí eu pergunto, que liberdade é essa? Que sonho maligno é esse que tu tem? De chegar numa posição elevada. Eu vou mais além. Que sonho perverso é esse? Na qual todos estão nesse momento cheios de cadeia para pagar. Todos estão nesse momento foragidos. Ainda assim, porque a misericórdia de Deus está mantendo ele de pé. Ou tu acha que você que está me ouvindo aqui nesta noite, que vive nessa vida, está de pé ainda, porque tu é um excelente trocador de tiro, porque você é um excelente homem inteligente. Tu só está vivo até hoje porque a graça de Deus tem te mantido vivo. Porque se não fosse a graça, tu já tinha descido à sepultura há muito tempo. Tu quer ver uma coisa? 1 de Pedro capítulo 5 verso 8 diz bem assim: que o inimigo de nossas almas anda ao nosso derredor como um leão bramando, procurando a quem ele possa tragar. Se ele está procurando quem ele pode tragar, exige a autorização de alguém superior a ele. Só que entenda uma coisa, ele é o leão que brama, só que o leão da tribo de Judá está bem aqui, ó, olhando para você, e Satanás fica só de longe. O que é que ele faz? Vem com os dardos, vem com as setas, enquanto o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está protegendo você, está tudo bem, está tudo beleza, mas na hora que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores tirar a mão de cima, o leão que é Satanás vai tragar você. Pode até não ser com a troca de tiro, pode até não ser assassinado, mas com um infarto fulminante que vai pegar você dormindo, porque quando Deus tirar a mão de cima, não existe ninguém que impeça do diabo te matar. Por quê? Porque quem vive na vida torpe, quem vive na criminalidade, quem vive no pecado, é como um lixo descartável pelo Satanás, quando Deus tira a mão de cima e permite ao diabo tocar. Só que hoje Deus me trouxe aqui como um profeta para dizer para você, está na hora de você virar o jogo. A condição que você está, tu pensa até que é o chefão, é o poderoso, mas tu não passa de um escravo maldito, perdido do diabo. Jesus te trouxe aqui hoje, mediante a conversão do Espírito Santo de Deus, para mudar esse modelo de vida que tu vive, e fazer de você não um escravo de Satanás, mas sim um soldado por excelência do exército de Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero perguntar aqui nesta noite, cadê você que quer ser um soldado de Jesus? Cadê você que quer ser um soldado do exército de Cristo? Não depende só de Jesus não, irmão. Poder suficiente para isso ele tem. Ele falou lá em Mateus capítulo de número 11, verso número 28, vinde a mim como estás cansado e oprimido. Jesus está dizendo aqui para pessoas nessa noite, está no tráfico de drogas? Vem. Está na prostituição? Vem. Está no alcoolismo? Vem. Está na vida de pecado? Vem. E depois, Senhor, vem do jeito que você está. Agora o problema não é você que resolve, agora sou eu pessoalmente que vou resolver o problema que tu tem por você. Só que enquanto tu continuar vivendo com esse pensamento maquiavélico do diabo, querendo bens materiais nessa terra, querendo conquistar território, querendo ter poder, notoriedade, irmão, enquanto isso o diabo está só daqui mandando corda, está exaltando com a exaltação falsa. A qualquer momento Jesus tira a mão de cima, o leão da tribo de Judá, e o leão que é Satanás vem e te devora. Esse devorar não diz respeito a só matar. Esse devorar é levar você para um lugar de sofrimento eterno e ranger de dente, onde ninguém nunca mais poderá livrar você, porque a oportunidade é enquanto você está com vida, é enquanto você respira, é enquanto o fôlego que te mantém esse corpo de pé está habitando dentro de você. Depois que esse fôlego sair, o corpo cai. Só que então vai se cumprindo o que escreveu o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, verso 27. E ao homem está ordenado morrer uma só vez, segue-se então o juízo de Deus. Irmão,
Se tu souber o que é esse juízo de Deus, eu não estou falando isso aqui para te amedrontar, porque o juízo de Deus não foi criado para a humanidade. O juízo de Deus foi criado para Satanás e seus demônios. Eu já saía correndo do lugar que eu estava, igual você está aí agora, vim aqui na frente se entregar para Jesus, sem se preocupar com tráfico de droga, com o inimigo, porque se possível, meu irmão, se possível não, com toda certeza, Deus, se Ele quiser, Ele abre sepultura por causa de você, Ele fecha a sepultura por causa de você, Ele liberta, transforma você, e aqueles que olhavam para você e diziam, vai morrer no tráfico, na criminalidade, o próprio Deus vai fazer questão de trazer diante de você e dizer, verdadeiramente Jesus o mudou, verdadeiramente Jesus o transformou, verdadeiramente Jesus é na vida dele. Se o mesmo Jesus fez isso na vida dele, que era um sem futuro, um perdido, eu tenho certeza que também vai fazer na minha vida. Você não entendeu? Eu vou explicar para você, presta atenção nisso daqui. O seu testemunho de vida vai fazer com que pessoas que estão na sarjeta, desacreditado no fundo do poço, se renda também, assim como você se rendeu na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, meus queridos irmãos, eu estou pregando aqui, eu observo todo mundo, eu vejo olhinhos de pessoas com raiva. Irmão, eu falo uma verdade para você, no dia que eu perverter a verdade, eu tenho uma certeza, o que Deus já falou comigo, na minha terceira pregação, se tu se corromper, eu te mato. Sabe quem é que se corrompe? Aquele que prega o que o homem quer ouvir, passa mel na boca dos outros. E eu vou dizer uma verdade para você que está me ouvindo, eu sei que tem várias igrejas, várias pessoas de outro ministério, se o seu líder passa mel na tua boca, dizendo que pode o que a Bíblia condena, sai fora desse camarada, meu irmão. Ele não tem um pingo de amor por você, ele quer ver sua alma padecendo, porque o que é mais importante para ele, não é a sua vida eterna, o que é mais importante para ele, é a numerologia que você está fazendo dentro da congregação dele, e eu não vou nem gritar aquilo que traz, para a igreja dele. Eu tenho que pregar a verdade, porque eu vivi em um mundo que eu tinha que andar certo na vida errada. É por isso que Deus está levantando homens que lá fora é psicopata, lá fora é perigoso, lá fora faz e acontece. Agora tu imagina uma coisa, se aí fora você sendo escravo do diabo, marionete de Satanás, tu faz o que tu faz, imagina você na presença do leão da tribo de Judá, imagina o potencial que Deus vai derramar sobre você, imagina o que Deus vai fazer através da tua vida, meu irmão. Tu não tem nem imagina o que é que Deus pode fazer. Só que o diabo está gritando na tua alma, se eu sair vão me matar, se eu sair vão acabar comigo. Tu quer ver uma prova que se você sair ninguém te mata, e se ele não mudar o pensamento, Jesus Cristo vai matar ele primeiro do que mata você? Eu saí do tráfico, irmão, eu vivi 10 a 12 anos no mundão. Essa marcona que eu carrego no rosto é uma marca de bala de 380, carrego outra aqui também. Quando eu aceitei a Jesus, eu estava envolvidíssimo, ameaçado por bandido, polícia, devendo bandido perigoso também. Depois que eu aceitei a Jesus, os que queriam me matar mandavam mensagem nas redes sociais: vou matar você, vou descarregar pelo menos 30 na tua cara. Hoje me mandam mensagem dizendo: Diego, vem pregar a palavra de Deus aqui para nós, queremos ouvir você pregar a palavra de Deus. Certo dia, eu fui em um lugar que se eu pisasse outrora sem Jesus, era pisar para morrer e ser enterrado por lá mesmo. De vez em quando eu dou uma de doido lá no Espírito Santo, irmão. Está em escassez homens que pregam a palavra de Deus nas ruas. Tem gente que se ilude com a fama, tem gente que deixa levar pela cabeça, entra na soberba da vida, esquece que tem que estar lá fora padecendo. E por esse motivo está em escassez pessoas dispostas a ir lá fora também pregar a palavra. Eu já tive tantas pessoas que andou do meu lado, mas tudo com interesses carnais e humanos. E eu falo a verdade para você sem hipocrisia, que se eu estiver mentindo, Deus me mata aqui agora.
Eu amo tanto pregar a palavra de Deus lá fora nas ruas, para os traficantes, para as prostitutas, para os improváveis. E queimando no meu coração, Senhor, eu vou pregar. O Senhor, vai, pode ir, meu filho. Vai naquele lugar, irmão, lugar que eu não podia ir de maneira nenhuma. E o pior de tudo, minha esposa sonhou um sonho comigo. Diego, sonhei que você tinha ido em certo lugar. Chegou lá e eles queriam te matar. Arrancaram a arma, depois de tanto você conversar, eles xingaram você tudo quanto é nome, mandou você embora, nunca mais voltar lá. Passou o sonho, eu tinha me esquecido desse sonho que minha esposa sonhou. Fui lá pregar com uma caixona de som desse tamanho. Irmãos, estou bem lá armando meu equipamento para pregar, meu microfone na mão. Estava passando um carro sulfilmado, o vidro lacrado, não dava para ver nada. Quando ele me viu, ele deu uma brecada no freio, parou e voltou de ré, parou do meu lado. Naquele momento, meu irmão, eu pude ver e perceber que Satanás veio diante de mim para me afrontar. Eu olhei para aquele carro, eu não tenho certeza se era inimigo, mas obviamente a imaginação foi essa, porque não tinha lógica. Falei na cara de Satanás: Satanás, tu veio aqui me afrontar, que o seu papel é afrontar, mas com base na verdade eu vou começar a te confrontar agora. Comecei a pregar naquele lugar que eu não podia pisar, decretando que ali não seria um cenário. O Espírito da verdade começa a fazer uma intervenção espiritual. Deus amado, Deus querido, Deus misericordioso, em nome do teu filho amado Jesus, em nome do teu filho amado Jesus, eu peço a ti, eu clamo a ti, pelo poder que é no nome santo do teu filho Jesus. O Senhor está libertando, transformando. Ó Deus amado, Deus querido, Deus misericordioso, eu peço ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, dá um decreto aí do céu agora, na sua onipresença aqui nesta terra, para que este espírito suicida parta em retirada da vida desta mulher. Ó Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, eu clamo ao Senhor pelo poder que é no nome de Jesus. Só venha fazer uma intervenção divina aqui hoje, Pai, aquebrantando este coração, juntamente com esses outros corações que estão aqui me ouvindo. Pai, eu peço ao Senhor, eu clamo ao Senhor pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Liberta, transforma, salva, meu Deus. Ó Deus amado, Deus querido, Deus misericordioso, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, meu Pai, eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que todos os planos de Satanás sejam frustrados contra a vida desta jovem. Ó Deus amado, Deus misericordioso e poderoso, Elebandarai, Amando Recandarai, eu peço a ti, em nome de Jesus, meu Pai, este sentimento, Senhor, que tem, meu Deus amado, provocado confusão na mente dela, a ponto de ela pensar, meu Pai, que o único jeito para ela é a morte. Eu dou um decreto hoje: parte e retirada em nome de Jesus. Parte e retirada em nome de Jesus. Satanás, eu não estou pedindo aqui hoje, eu estou mandando com poder e autoridade que foi otorgada pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você não vai matar ela com suicídio, porque o meu Jesus hoje vai salvar ela para a glória e honra do nome santo e poderoso nome dele. Jesus, vem correndo, tem mais a ver com Jesus? 21 vida para Jesus. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Vocês que estão aceitando Jesus, repita-se comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Ó Deus amado, Deus querido, Deus misericordioso, eu quero apresentar diante do Senhor, meu Deus, cada uma dessas vidas que estão aqui te aceitando como Salvador da vida deles hoje. Eu peço ao Senhor, suplico ao Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus, só venha dar sustentabilidade para eles permanecer assim como só tem me dado sustentabilidade também. Ó Deus amado, Deus querido, dá um decreto agora em nome de Jesus: todo plano do diabo seja frustrado,
todo projeto de Satanás caia por terra. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, escreve o nome de cada um dessas pessoas no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Deus, e eu quero aqui profetizar nesta noite, que o bairro Queimadinha, a cidade de Feira de Santana, será conhecida pelo maior número e população de crentes, tementes e servos por excelência do Senhor Jesus Cristo. Eu já quero profetizar aqui também, que aquele que estava no tráfico vai se tornar pregador, aquela que era prostituta vai ser missionária, aquele que era visto como um alcoólatra vai ser visto como um pastor de ovelha. Eu profetizo isso nessa cidade, nesse bairro, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.